Que a paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos que ouvir esse áudio. Eu sou o irmão Osanias, ex-cooperador de jovens e menores na cidade de Xande Alegria, Pernambuco. E eu venho por meio desse áudio ler a minha carta de renúncia para que todos os irmãos possam ficar sabendo os reais motivos pelo qual eu renunciei ao meu ministério e eu e minha família nos desligamos da CCB. Porque às vezes nós escutamos, Tal irmão renunciou ao ministério. Ele escreveu a carta de renúncia e renunciou ao ministério. E nós não ficamos sabendo, o porquê que aquele irmão renunciou. Os reais motivos, O que estava escrito naquela carta? Nós não temos acesso e cada um começa a criar, suas opiniões. Eu acho que foi por isso. Eu acho que foi por aquilo. E nesse áudio aqui eu vou deixar bem claro, na leitura da minha carta, quais foram os motivos que me levaram a essa decisão. Eu vou iniciar a leitura da carta. Peço que quem estiver ouvindo escute esse áudio até o final. Vou iniciar a leitura da carta. Carta de renúncia. Paz de Deus a todos da congregação cristã no Brasil. Eu, Osanias Bernardo de Sena, cooperador de jovens e menores em Xande Alegria, Pernambuco, venho por meio dessa carta comunicar ao Ministério da Congregação Cristã no Brasil minha renúncia ao Ministério de Cooperador de Jovens e Menores e minha função como operador do SIGA e o meu desligamento e de minha família da CCB. Minha infância, minha adolescência e parte da fase adulta foi dentro da CCB. Fui músico e cooperador de jovens e poderia ser ancião. Era só esconder a verdade e obedecer ao sistema. Mas não foi isso que fiz. Ao descobrir o verdadeiro evangelho na Bíblia, minha alegria foi muito grande. Comecei a pregar o verdadeiro evangelho nas reuniões de jovens menores e também no culto de adulto. Alguns começaram a crer. Meu cooperador de adulto começou a me perseguir. Em conversa por mensagem, começou a falar: se você for pregar só a Bíblia, mata. Muitos cooperadores ficaram muito na Bíblia. A igreja ficou quase vazia. Vai ficar na letra? A letra mata. A letra tira a essência do Espírito. Se você for pregar a letra nas reuniões de jovens, você vai ficar sozinho. Durante um culto de adulto, fiz uma oração agradecendo a Deus pela certeza da salvação, que está em Cristo Jesus. Assim que terminou o culto, meu cooperador me chamou e me disse: você não pode falar da certeza da salvação. Um domingo de manhã, eu estava atendendo a reunião de jovens e menores. De repente aparecem 2 anciães. Chegaram atrasados para não atender, para ver como eu estava atendendo a reunião. No final da reunião de jovens, os 2 anciãos, junto com o cooperador, que estava esperando do lado de fora da igreja, pois o mesmo não tinha o costume de aparecer ao término da reunião, então começaram a me dar conselhos. Fale palavra de alegria, a letra mata, etc. Depois disso, fiquei firme pregando a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Não demorou muito, fui convocado para uma reunião com os anciãos mais velhos do meu estado. Nesta reunião, estava presente o meu cooperador, os 2 anciãos da minha comum congregação e os 2 anciãos mais velhos do estado. Na reunião, na primeira oração, o mais velho fala assim: ó Deus, alguma coisa está saindo fora daquilo que tu tens nos ensinado. Um dos irmãos, ao invés de pegar a direção que tu tens dado, foge por outro caminho. A irmandade reclama e ele acha que está tudo certo. Porém, o que está certo, nós não vamos mexer. Mas o que está errado, temos que ajustar. Então, o propósito dos irmãos com aquela reunião era fazer com que eu pregasse e ensinasse do jeito que eles querem. Como a verdade não se negocia, achei por certo renunciar o meu ministério. E detalhe,
Renunciei o meu ministério e anunciei o meu desligamento e de minha família nessa mesma reunião. Já quero adiantar que os motivos da minha renúncia não são apostasia ou impossibilidade de exercer o ministério, como pecado sexual, considerado na CCB como pecado que não tem perdão, também não é problema no casamento, não é problema com o ministério, problema com a irmandade e entre outros requisitos para se exercer o ministério. Vou explicar os motivos pelo qual cheguei a essa decisão. Lendo a palavra de Deus, que é a Bíblia, encontrei um grande tesouro, o verdadeiro Evangelho, o qual não me mostraram na igreja que se diz cristã, pois o Senhor Jesus não é exaltado, engrandecido e colocado no centro das pregações do púlpito da CCB. O ouvinte sim, esse é sempre colocado no centro das pregações. Desde pequeno nunca ouvi falar do verdadeiro Evangelho nos púlpitos da CCB. Como a obra de Jesus Cristo na cruz foi suficiente para salvar-me e dar-me certeza e garantia da salvação. João, capítulo 10, versículo 27 e 28. E também Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. E também Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ele não deixou nada para eu fazer para ser salvo. Ele deixou coisas para eu fazer como uma pessoa já salva. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Habitado pelo Espírito Santo, o qual dá os seus frutos. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O que é Evangelho da Graça? Evangelho igual a boa notícia. Graça igual favor imerecido. Evangelho da Graça igual boa notícia do favor imerecido. Essa boa notícia da salvação, sem merecimento, se aplica a todos, pois não merecíamos a salvação. Se merecíamos alguma coisa, seria a condenação. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. E também Romanos, capítulo 5, versículo 12. Veja o que está escrito: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João, capítulo 3, versículo 17. O mundo já está condenado, e a boa notícia é essa: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Foi do agrado do Pai que seu Filho morresse pelos seus inimigos. Isaías, capítulo 53, versículo 10. Na CCB, você tem que fazer por merecer a salvação, fazendo como Israel. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 3. Veja o que o apóstolo Paulo falou sobre outro evangelho não sendo verdadeiro. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Salvação por obras. Desde pequeno ouvi falar nas pregações dos púlpitos que minhas obras seriam colocado em uma balança. Se a balança pendesse para o lado das boas obras, eu seria salvo. Mas se pendesse para o lado das más obras, seria condenado. Sempre escutei que deveria praticar as boas obras para ser salvo. Ou seja, salvação por obras. Aquele que confia em suas obras para ser salvo está perdido, se a graça não o alcançar. Isaías capítulo 64, versículo 6. Hoje pratico as boas obras não para ser salvo, mas porque fui salvo pela obra de Jesus Cristo. Batismo salvífico. O Senhor Jesus falou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Podemos ver que primeiro temos que crer no Evangelho e depois ser batizado.
Isso de acordo com a Bíblia. Mas na CCB não é assim, pois o chamado para o batismo é: se você está sentindo seu coração bater mais forte, venha batizar. Peça um sinal e Deus vai te dar. Hoje pode ser seu último dia que Deus está te chamando. Se não vir rindo, vem chorando, etc. Com isso, as pessoas batizam não porque entenderam e creram no verdadeiro Evangelho. A prova disso é: não sabem o que é Evangelho da Graça, salvação pela obra de Deus na cruz. Por não entender o verdadeiro Evangelho da Graça, acreditam que os seus pecados ficaram nas águas do batismo e que dali por diante não pode pecar mais, para não perder a salvação. Ou seja, após o batismo você não peca mais. Por isso, não se pede perdão por pecados cometidos, e sim por faltas e fraquezas. Em contrapartida, a palavra de Deus nos fala: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 10. Bíblia na CCB. Na Congregação Cristã no Brasil, não tem estudo da Bíblia. Escutei um ancião falar: você não tem que saber de nada. Espírito de estudo bíblico, saia em nome de Cristo Jesus. Os pregadores acreditam que as revelações que eles têm na hora da pregação é superior à leitura que ele fez na Bíblia. Eu poderia falar de muitas coisas aqui para mostrar que a CCB está na contramão da Bíblia. Exemplo: pecado de morte. Só tem salvação quem está na CCB. Não considera como irmãos os que não fazem parte da CCB, mesmo os que creram e seguem a Cristo, etc. Quero deixar bem claro que o que me fez sair da CCB foi a verdade da Bíblia. Como está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Hoje estou liberto do jugo pesado imposto pelo homem, para viver a liberdade em Cristo Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Liberdade para pregar o verdadeiro Evangelho. Assinado por Osanias Bernardo de Sena, Chão da Alegria, Pernambuco, 17 de fevereiro de 2023. Pronto, meus irmãos. Essa foi a minha carta de renúncia. Eu escrevi essa carta, assinei e enviei para o ministério. Eu tinha 5 anos de cooperador de jovens. Eu posso dizer que nasci e fui criado dentro da Congregação Cristã no Brasil. E um detalhe que eu gostaria de destacar aqui é que eu sempre fui obediente em tudo aquilo que eu aprendi dentro da Congregação Cristã no Brasil. Quem me conhece sabe, né, que eu nunca fui chamado a atenção pelo ministério da congregação, nunca me reclamaram de alguma coisa, nunca chamaram minha atenção. Eu procurei sempre ser obediente, procurei ser fiel naquilo que eu aprendi, certo? Nunca dei trabalho para o cooperador, nunca dei trabalho para ancião, nem para a irmandade. Eu posso dizer que agora eu me sinto como um recém-convertido, porque eu conheci o verdadeiro Evangelho. E eu creio que aquele que começou a obra em mim, ele é poderoso para aperfeiçoar até o fim. Que Deus continue nos abençoando e nos guardando, e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Fiquem na paz de Deus e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.